E chegou a hora delas. Para não dizer que não falamos de flores, estão aí as redes sociais, que são um recurso bastante importante na nossa estratégia de marketing digital. De acordo com a natureza de cada uma dessas redes, elas possuem características distintas. Então, quando a gente vai trabalhar com as postagens nelas, também precisa respeitar essas características. No caso do nosso querido Facebook, que é uma das, ou talvez a rede preferida de muitos, né, de nós por aí, a gente precisa apostar em algumas considerações que fazem parte do movimento da dinâmica da rede. Então, uma delas é você postar na frequência certa. O que significa isso? Não postar nem muita coisa, nem nada, hoje e depois daqui a um ano. Então, o Facebook requer frequência, mas não precisa ficar fazendo 1000 postagens por dia, tá certo? Então, é importante postar todo dia, mas o volume, a quantidade pode ser um pouco mais restrita. Sempre que possível, incluir aqueles links tagueados no post, que possam direcionar o indivíduo já para uma outra situação. Investir no Facebook Ads, que a gente vai falar daqui a pouquinho também, e usar recursos audiovisuais. Uma fotinho, um videozinho, um áudiozinho, sempre fazem bem quando a gente está falando de Facebook. E por falar de videozinho, tem aí o YouTube, que não é necessariamente uma rede social, é mais uma mídia social, se a gente for falar conceitualmente, mas também tem características mais distintas. Então, no YouTube, a gente vai colocar os vídeos, e nesses vídeos a gente precisa colocar o título e uma descrição, tá? Uma legenda. Quando a gente for fazer esse título e essa legenda, é importante colocar neles as palavras-chave que identificam o vídeo que você está veiculando. Então, ou é o nome do produto, ou o nome da empresa, ou o problema que está sendo solucionado, porque isso é que vai, de alguma forma, auxiliar na busca orgânica pelos materiais na internet. E aí você vai ser favorecido, porque ela vai aparecer ali nas suas buscas. Trabalhar com vídeos de qualidade, tanto qualidade de resolução quanto qualidade de produção, porque vídeo com resolução ruim ou vídeo chatinho, né, com problemas de edição, não é agradável de assistir. Então, investir nessa qualidade também. Interagir e pedir inscrições e likes. Você já deve ter reparado, nos vídeos é muito comum, às vezes aparece no início, às vezes no final, às vezes no meio, às vezes em todas as partes do vídeo, as pessoas vão lá e dizem assim, se você gostou, dá um like, dá um curtiu, né? Interaja, se inscreva no canal. Então, esse tipo de call to action, de chamada para ação, é muito interessante no YouTube. Vídeo curtinho, 1, 2, 3 minutos no máximo, porque o tempo da internet é diferente do tempo presencial. Então não dá para a gente ficar produzindo muita coisa com muito tempo, porque as pessoas vão perdendo um pouco da atenção nisso. E ter periodicidade também. No Twitter, a gente está falando de uma rede que é um pouco mais restrita, mais limitada. Então, os nossos posts, eles precisam ter essa característica de objetividade, de assertividade. Então, para o Twitter, é bacana você pensar em criar hashtags exclusivas para ele, sempre que possível usar links, porque como o espaço é curto, você põe o link, de repente a pessoa está interessada, ela já vai buscar mais informação e monitorar os assuntos preferidos das pessoas que estão no Twitter. Isso tem até ferramenta que faz, tá? Específica para o Twitter, que de pessoas, de situações que a gente consegue acompanhar tanto aquilo que as pessoas comentam, compartilham, postam, e aí a periodicidade disso também. Outra ferramenta importante, interessante para o marketing digital, que é o Instagram, né? O Instagram, com toda a sua... hoje o Instagram está funcionando mais como uma rede para disseminar informações sobre moda, né, sobre estilo, sobre tendência. Então, tem muito esse apelo visual. Então, a gente tem que trabalhar sempre com imagens de qualidade, sempre que possível criar hashtags e usar essas hashtags também. Aproveitar os horários de pico e ser sempre um item, digamos assim, instagramável, ou seja, ser um item interessante, divertido, que traga esse apelo para que as pessoas façam o compartilhamento dele. E sempre que possível usar a publicação de rotinas, que acaba sendo atrativo também para esse tipo de rede social. Só que aí, que hora que a gente faz esse acesso nessas redes? Que hora que a gente posta esse material? E aí eu gostaria de compartilhar contigo
material que é de uma consultoria que se chama Sprout Social, que faz esse tipo de levantamento, tá? E essa consultoria tem aqui esse resultado aqui que está do lado direito, está aparecendo agora, mostra para a gente os melhores horários para se postar no caso do Twitter, que é o que a gente estava falando agora há pouco. Essa daqui é uma posição de 2020. Então, se a gente considerar 2020, os horários de pico, digamos assim, de pessoas engajando-se no Twitter, estão aqui, olha, na quarta-feira por volta das 9 horas da manhã, na sexta-feira por volta das 9 horas da manhã, são os horários de maior pico nesse tipo de rede. Mas isso é 2020. Vamos dar uma olhadinha no 2019, só para efeito de comparação, ou seja, antes da Covid-19, antes da pandemia. Olha só a diferença, hein? Antes da pandemia, o engajamento do Twitter ele estava entre 9 e 10 horas da manhã na sexta-feira. Então ele deu aí uma, digamos assim, esparramada aí nos horários de engajamento. Vamos olhar agora o LinkedIn, que é uma rede profissional, né? Tem uma característica diferenciada em relação às outras redes sociais. Aí a gente tem aqui horários de pico no LinkedIn, que estão na quarta-feira, tem horários também na quinta, tem horário na sexta-feira, mas parece que aqui às 9 horas da manhã continua sendo um dos horários preferidos, isso considerando 2020. Olhando um pouco para 2019, olha a diferença, hein? Quarta-feira, mais para o período da tarde, depois das 3 horas da tarde até umas 4, 5 horas da tarde, que era o pico até então do LinkedIn. Olha que curioso. Olhando um pouco agora para o Facebook, olha só, Facebook tem os seus horários de engajamento em 2020, já é um pouco mais distribuído, né? O pessoal, acho que reflete muito essa coisa do pessoal gostar mesmo do Facebook. Então a gente tem bastante engajamento na quarta-feira, né? Na quinta-feira também, na terça-feira tem um pouco de engajamento também, mas a gente nota que tem aí uma coisa pouco mais do horário do almoço, né? Esse horário que pega entre o final da manhã e o início da tarde. Isso para 2020. Olha aqui para 2019. 2019, o Facebook bombava nas quartas e nas quintas-feiras. Quarta-feira por volta do meio-dia e às 2 horas da tarde, e na quinta-feira entre a 1 e 2 horas da tarde. Veja só que interessante essa mudança aí de um ano para o outro. E aí vamos ver o resultado do Instagram. O Instagram tem um horário de pico que está na quarta-feira por volta das 11 horas e na sexta-feira entre 10 e 11 horas. E em 2019, voltando aqui, em 2019 já estava um pouco mais esparramado, né? A gente tinha horários de pico na quarta-feira, na quinta-feira e um pouco mais, digamos assim, esparçados. Veja só como a coisa mudou, né, de um ano para o outro. Não posso dizer que seja por conta exclusivamente da pandemia, mas que existe aí algo para a gente prestar atenção em relação ao horário de postagem das redes sociais, isso tem. Então, se você vai trabalhar com esse tipo de estratégia no seu marketing digital, fique atento para estes horários para conseguir chegar no público que você deseja.